Grandes imperadores como Alexandre o Grande e Luís XIV deixavam claro aonde governava, quem ali imperava e quem ali reinava. Luís XIV, por exemplo, ao final da década de 1640, havia criado o reino mais poderoso de toda a Europa. Grandes generais tremiam diante dele. Certa vez um cozinheiro errou na preparação de um prato e preferiu se suicidar do que enfrentar a ira do rei. Ele também tinha um apreço pela inteligência e pela estratégia. Não é à toa que em sua corte havia as mentes mais brilhantes da época. Os seus nobres e os seus ministros passavam semanas discutindo questões estaduais. Eles julgavam entre si essas decisões. E dois eram escolhidos para falar sobre os dois lados para o rei. Após conseguirem a atenção do rei, eles falavam sobre suas ideias e perguntavam ao rei sobre o que ele achava ou teria de opinar. Ele escutava em silêncio, e após eles terminarem, ele apenas dizia, verei, e se retirava. Semanas depois, os ministros e os cortesãos apenas viam o resultado. O rei agia da sua forma, sem consultá-los novamente. Esse era o grande Luís XIV, que infelizmente teve sua linhagem manchada pelos seus sucessores. Se o Brasil tivesse alguém com o espírito de governança de Luís, certamente já teríamos sido potência há muito tempo. Mas atualmente, o nosso país não possui governante, líder, presidente ou qualquer chefe de estado competente. Só temos o andarilho, que gosta de esbanjar e gastar os impostos do povo. Do que falar do grande Alexandre, então? Nascido em 356 a.C., em Pela, na Macedônia, ele era filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia. Desde cedo, Alexandre demonstrou ser um prodígio militar e um líder nato. Características que, combinadas com sua ambição sem limites, o levariam a criar um dos maiores impérios da história. Ele era a aversão ao seu pai. Ele odiava o seu estilo de governar, seus discursos exagerados, suas bebedeiras e suas libertinagens, entre outros desperdícios e hábitos fúteis e irrelevantes. Mas ele sabia que teria que ser o oposto de seu pai. Ele se forçaria a ser corajoso e imprudente, controlaria sua língua e seria um homem determinado e de pouca conversa. Ele não perderia o seu precioso tempo com coisas tão inúteis como fazia o seu pai, pois tais coisas não o levariam à glória e nem ao poder. Se ele fosse vivo, certamente olharia para os homens de hoje em dia e diria: homens da Macedônia, ali estão os homens que têm tudo para conquistar reinos e a glória, mas mal conseguem ficar sozinhos, que entram em depressão. Esses grandes homens que um dia reinaram e deixaram suas marcas na história para sempre, nos ensinam lições valiosas. Se não és capaz de conquistar nada, então não nasceste para ser imperador. Mas os tempos mudaram, meus amigos. Não vivemos diante de muralhas ou em guerras de espadas e disputas por reinos. Mas isso não significa que a batalha e a conquista devem parar. Vocês, homens ou mulheres, devem saber que existe uma terra onde pode se construir um reino do zero. Essa terra é a internet, que é o mundo virtual, onde muitos, através dela, conquistaram reinos e levantaram impérios. Muitos deles de forma desonesta, é claro, mas de qualquer forma chegaram até a glória. Nessa terra, que toda a semente germina, você deve aproveitar também. Agradeça por ter nascido nessa época. Até 100 anos atrás, as pessoas apenas sobreviviam e não viviam. A glória e o poder devem ser bem vistos por você. Principalmente vocês, homens. Você não é nada nessa terra se não tiveres algo a oferecer. Alexandre o Grande conquistou a Macedônia e venceu os persas. Essas são apenas algumas das suas gloriosas conquistas. Mas e você? Você quer poder ou não? Se sua resposta for não, você é um completo mentiroso. Porque ninguém nessa terra quer ter menos poder. Todos querem ter mais poder. E o poder e a glória são naturais nossos. Você tem a faca e o queijo na mão. Vivemos em uma época onde qualquer um pode ficar conhecido. Sim, qualquer um.
até pessoas que não têm nada a oferecer. Geralmente são essas pessoas que chegam até a falsa fama. Porém, meus caros, essa fama, ela dura pouco. Aqueles que conquistam o poder de forma fácil, caem de forma fácil, porque o poder conquistado de forma rápida leva à ruína. Porém, o poder conquistado de forma sólida e paciente perdura para sempre. Não pensem que Alexandre conquistou territórios da noite para o dia. E não pense que ele fez isso sozinho. Ninguém faz nada sozinho, ainda mais chegar até a glória. Existem caminhos que ninguém ou que poucas pessoas trilharam. A escassez de algo leva à sua valorização. Eu vejo muitos querendo ser como Abraham aqui no YouTube. Porém, vocês podem ser melhores e mais criativos. Podem criar o seu próprio império. Não sigam os passos de um grande homem, porque senão vocês ficarão na sombra dele para sempre. Criem e sejam da sua forma. Construa o seu império nessa terra. Não seja a versão plebeia da atualidade. Seja a versão da realeza e tenha o apreço pela conquista e pela glória. Você tem todas as ferramentas disponíveis. Pode fazer o mundo ouvir a sua voz. Pode ficar rico se ao menos pisar em um escritório. Pode ajudar milhões se ao menos mostrar o rosto. Esse é o poder da internet. Impere nela. Não sucumba. Ela te oferece o ouro, porém, também te oferece o veneno, que tomado uma vez, contamina o coração. Por isso eu vos digo, o reino, o império, não é construído da noite para o dia. Ele demanda tempo, porém, você colherá os frutos do seu trabalho. Não construa o futuro amanhã, construa hoje, para amanhã você desfrutar dele. A sua honra deve ser blindada, porque um rei não governa sem ter honra, e os que governam, certamente, não estão ali por mérito próprio. Mantenha a honra e a integridade. Seja forte e levante seu império. Ande e percorra pelo caminho que poucos escolheram e seguiram. Seja príncipe da própria história. E jamais ouse não conquistar nada. Eu sou Leonardo Smirnov. Agradeço por vossa atenção. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.